Olá, galera! Vejam aqui, estamos presentes mais uma vez para discutir nesse videozinho mais uma questão do componente de língua portuguesa da prova Enem, grande área de linguagens. Hoje, neste vídeo, com a questão número 19 da prova de 2020, uma questão que também demanda compreensão e interpretação textual. Vamos a ela? Acompanhem comigo este texto, que é baseado no universo, contextual do campo do direito, do campo jurídico. Mas trata-se de uma questão que pode nos trazer algumas pegadinhas, e por isso é muito importante que fiquemos atentas e atentos. E mais uma vez, quando nos deparamos com as questões do Enem, sempre precisamos pensar que existem aquelas questões que são certas ou erradas, e existem aquelas questões em que há alternativas que são mais corretas do que outras. Então, muita atenção para essa análise das questões propostas nas provas do Enem. Questão número 19 traz, então, um texto inverso. Vimos em vídeos anteriores que existem dois modelos, dois grandes formatos de textos escritos. Os textos em versos, que são os textos formados em versos e em estrofes, a organização da forma, e existem textos em prosa, que são textos em linha corrida, em parágrafos, por exemplo. Neste caso, a gente tem um poema, nós temos um texto em verso para ler e analisar. Esse texto foi publicado, foi extraído, melhor dizendo, do site www.migalhas.com.br. Não temos nenhuma outra informação sobre ele. Então, somente a leitura do texto vai nos dizer aquilo que é necessário para a sua compreensão. Vamos ao texto? Senhor juiz, isso é um vocativo. O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal? Será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua um desgraçado, derramando na praça suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia, a consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos autos nós pedimos, e pedimos, enfim, deferimento. Olha que bacana! Um texto em forma de poema, um texto em versos. Mas é um texto com linguagem predominantemente denotativa. Observem que há pouquíssimas figuras de linguagem nele, o que corresponde, então, à figura de linguagem, à ausência de figuras marcantes de linguagem. Trata-se de um texto que compõe as características de uma petição jurídica, que é um texto, um gênero textual do campo da ordem do direito, sempre produzido por um advogado ou então por um promotor, em virtude de, por exemplo, pedir um habeas corpus para um possível réu, alguém que está sendo indiciado por algum crime. Então, temos exatamente um texto em versos, inclusive com rima rica, e rimas externas, as rimas no final de cada verso, que trazem para a gente um dado em uma informação nova. Sobre este texto e as ideias que arrolam nele, nós temos a seguinte questão proposta no Enem do ano de 2020. Vamos a uma questão de compreensão e interpretação de texto. Esta petição de habeas corpus, lembremos que habeas corpus é um termo em latim, em latim, que no campo jurídico significa que tenhas o corpo. Trata-se de um documento, de um instrumento jurídico, solicitado a um juiz, por exemplo, para que o indiciado possa responder pelo crime, pela transgressão ou contravenção em liberdade, a fim de que se evitem abusos
né, a serem praticados com o indiciado. É o que chamamos de habeas corpus. Então, essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, olha, o que significa isso? Transgredir o rigor da linguagem jurídica. Ou seja, o habeas corpus ele é um texto em forma em verso, em prosa, e aqui ele vem em texto em forma de versos, inclusive com rimas. Ele transgride a construção estrutural da linguagem que é própria do campo jurídico, do direito, né? Então, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, letra A, permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Existem sentidos predominantemente denotativos no fragmento de texto? Sim. Existem passagens conotativas? Sim, poucas, mas predomina a denotação. Ok. Contudo, a petição ela é um texto narrativo que está contando a história da vida de alguém? Tem narrador, tem personagem, tem tempo, tem espaço, tem complicação, né? Apresentação, complicação, clímax e desfecho? Não. O poema ele não assume características de uma narração. Portanto, eliminamos a letra A. Vejam o nosso conhecimento de mundo, nosso repertório sociocultural sendo utilizado para compreender e interpretar uma questão como essa. Letra B. Essa petição, né, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Vamos lá? Este texto, o cordel, ele é um cordel. Cordel são poemas, tá? Produzidos exatamente para serem publicados e divulgados em cordas. O cordel ele é muito produzido, ele é uma cultura escrita realizada no Nordeste do Brasil, que foi trazida, né, pelos portugueses. E vem exatamente, são textos simples em forma de verso e em forma de narrativa que contam a história de alguém, de alguma coisa, de um personagem histórico ou político, tá? E por que história de cordel? Porque é pendurado na corda, né, no barbante. Então mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Mas espera aí, se o texto ele transgride o rigor da linguagem jurídica, ele explora os termos próprios da esfera do direito? Existem palavras ou expressões do universo do direito neste texto? Sim. Crime, contravenção, arrola, né? Temos, por exemplo, mais lá embaixo, lhe dirigimos, olha aqui uma linguagem, né, formal do direito, acolhimento, juntada desta aos autos, deferimento. Então, existe aqui uma linguagem que é do campo do direito? Sim, mas explora termos próprios da esfera do direito. Olha, praticamente duas estrofes sem que haja especificamente linguagem do direito. Então, existe uma linguagem do campo jurídico, mas não é a predominante, né? Então, não há uma exploração de termos da esfera do direito, da esfera jurídica. Então, a gente elimina a letra B. Ah, mas eu estou com dúvida. Então, coloca lá uma interrogação. Vamos verificar. Lembrem-se sempre de que, normalmente, ou é a certa ou é a errada, ou então a questão que é a alternativa que é a mais próxima da correta, né? Então, essa petição demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Essa proposta de um texto em verso, que corresponde a uma petição, ela minimiza o delito, ela minimiza o crime. Então, vejam, parece que a gente tem a impressão de que deixa de ser uma petição e passa a ser um poema, uma solicitação simples, que o crime não é um crime, né?
Então vejam que existe sim essa possibilidade dessa linguagem poética, né? Ela minimizar o delito que ali é descrito, que corresponde exatamente ao delito de um homem que vive tocando violões pelas madrugadas, na rua, né? Então, esse delito, ele é minimizado a partir dessa linguagem em versos? A gente pode até inferir que sim. Letra D. Essa petição exemplifica como o texto, em forma de cordel, compromete a solicitação pretendida? Vejam só, seja em forma de um texto em verso ou em texto em prosa, o texto atinge o objetivo dele, que é pedir, fazer uma solicitação de um habeas corpus? Sim, ele atende o objetivo. Ele transgride a linguagem jurídica, mas ele atinge o objetivo, que é de solicitar um habeas corpus. Então, eu elimino a letra D. E letra C, letra E. Essa petição esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. Crime é um ato criminoso, tem um valor legal e jurídico. Contravenção corresponde a um termo, a uma expressão, né, no campo jurídico, que sinaliza que aquela ação ela transgrediu a lei, mas não necessariamente ela é um crime horrendo. No campo do direito, me parece que os processos de a contravenção, ela tem ali, né, caso a pessoa seja condenada por alguma contravenção, de até 5 anos de detenção. Tá? Então, não se torna, a contravenção ela não é um crime do ponto de vista do significado de crime, legalmente falando. E observem no poema, o instrumento do crime, primeiro parágrafo, que se arrola nesse processo de contravenção. Está vendo que nós temos 2 significados diferentes? E olha a explicação abaixo. Não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Então, a contravenção, ela se fundamenta por meio de um indiciado tocar violão, usar como instrumento um violão. Então, o violão aí não é tomado como objeto de crime. Então, crime e contravenção têm sentidos diferentes no poema, sim, assim como os tem na linguagem do direito. Elimina a letra E. Qual das alternativas é a mais adequada quanto à compreensão daquilo que é proposto no texto? A letra C. A linguagem, o texto em versos, né, ele tenta minimizar exatamente o agravamento do delito, porque não é um crime, é uma contravenção. Então, o objetivo dessa linguagem em versos é exatamente esse. Portanto, mais uma vez, muita atenção na leitura e compreensão de textos de Enem. Observem a linguagem, observem o objetivo comunicativo do texto, relacione as informações e ideias de cada alternativa com o que é proposto no texto, para que vocês, então, tenham uma excelente realização de provas. O nosso abraço do Tia Ensina e meu para todos vocês e até o nosso próximo encontro.